A saúde pública no Brasil está vivendo um grande desafio com a pandemia da Covid-19, que desde março do ano passado tem lotado hospitais e unidades de pronto atendimento. Além do desafio de atender e salvar pacientes infectados pelo novo coronavírus, a pandemia tem um grande impacto na saúde como um todo, desde o tratamento de doenças crônicas até o acompanhamento de pacientes da saúde mental. Com a chegada do verão, outra preocupação surge: as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como a dengue, a chikungunya e a zika. Para debater esse tema no debate virtual de hoje, eu conto com a presença da pesquisadora do Laboratório de Biologia Molecular de Flavivírus, da Fiocruz, Denise Vale. Muito obrigada pela presença, Denise. Prazer. E também com a médica infectologista e professora da Universidade Federal de Pernambuco, Silvia Lemos. Seja bem-vinda, Silvia. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Para começar esse papo, diferente da Covid-19, a dengue principalmente, mas também a zika e a chikungunya já são mais conhecidas, pela nossa população. Eu queria falar com a doutora Denise por que, que essas doenças são mais comuns no verão e como acontece essa proliferação do Aedes aegypti. Essas doenças, realmente, elas são doenças de verão porque elas são transmitidas pelo Aedes aegypti. E é um mosquito que ele se prolifera principalmente no verão, porque ele se cria em água, em recipientes com água, criadouros, como a gente chama. Criadouros muitas vezes temporários e artificiais. E eles são preenchidos com as chuvas. Então, chove, aí você tem lá o ralo que está entupido, ou a calha, e garrafas, ou pneus, ou mesmo outros recipientes. E com isso, ele coloca os ovos e se prolifera muito rápido. Os ovos do Aedes aegypti também, eles podem ficar secos por muito tempo, por até mais de um ano. E eles sobrevivem, então, entre um verão e outro verão. Quando chegam as chuvas, eles são inundados pela água, e aí eles eclodem, e em 7 a 10 dias eles viram um adulto e podem começar a transmitir. Então, por isso que a gente fala, é a estação do verão, mas também é a estação da dengue, né? E essas fêmeas, as fêmeas que colocam os ovos, quantos ovos, por exemplo, uma fêmea pode colocar? Olha, uma fêmea, ela pode colocar de cada vez até em torno de 100 ovos, tá? Só que ela pode fazer isso a cada 4 dias. 4 dias é o tempo que ela gasta entre picar alguém, se alimentar de sangue de uma pessoa e produzir os seus ovos e começar a colocar. Então, ela pode fazer isso várias vezes ao longo da vida. Então, quanto mais ela viver, mais ovos ela vai colocar, né? E assim, no Rio de Janeiro, a gente está, de maneira geral, uma fêmea ela pode viver até uns 30 dias, né? Isso faz aí quase que uns 7 ciclos de postura, né? Que é bastante coisa. E assim, quanto menos energia ela gasta, mais tempo ela vive, né? E como que ela gasta energia? Ela gasta energia procurando alguém para picar e procurando um lugar para colocar ovo. Então, quanto menos ela precisa gastar energia para fazer isso, mais ela vai viver, porque menos energia ela vai gastar. Então, tudo se resume em evitar contato com ela e evitar deixar que lugares para que ela possa botar ovo se proliferem. Não, e essa informação que você trouxe, doutora, eu não sabia, por exemplo, desse tempo que o ovo pode ficar num local, seco, Então, assim, a gente está, por exemplo, agora em janeiro, a gente está vivendo umas semanas de pouquíssima chuva aqui no Rio, muito calor, mas pouquíssima chuva. E a gente sabe que depois disso já tem aquela preocupação dos grandes temporais, de ser um período mais chuvoso, em fevereiro, março. Então, essas fêmeas já podem ter colocado os ovos, e que se a gente não tivesse cuidado, a gente pode ver aí uma proliferação de mosquitos muito grande quando essas chuvas chegarem, Pode, e pode ver a proliferação de mosquitos que colocaram ovos até no verão passado. Agora, uma outra coisa que é muito importante é que o Aedes aegypti é um mosquito essencialmente doméstico. Eu brinco que ele gosta de sombra e água fresca, que nem a gente gosta. Então, assim, não só ele está
ele vai se proliferar nos locais fora da casa, mas principalmente dentro de casa. Então, assim, de cada 10 criadouros, 8 estão dentro das nossas casas. Então, às vezes, não basta só você esperar a chuva, às vezes você tem que olhar dentro da sua residência, né? Isso é muito importante. Uma outra coisa que é muito importante, que as pessoas relaxam muito, é que assim, eu vou procurar onde que tem ovo aqui em casa. Aí eu acho um lugar limpo, falo, tô livre, né? Tô livre do mosquito, porque eu achei aqui, sei lá, tá no pote de água do meu cachorro, eu achei larva. Vou lavar e pronto, tô livre. Na verdade, você não tá. É ao contrário. Se você acha um lugar com ovo na sua casa, pode ter certeza que você vai achar outros. Porque o Aedes, a fêmea do Aedes, diferente de muitos outros mosquitos, ela espalha os ovos em muitos criadouros, né? Então, ela é preguiçosa, entre aspas, né? Ela voa pouco, né? Então, se ela achou um lugar ali com ovo, ela vai procurar algum outro lugar perto com água também para ela colocar. E quando esse mosquito nasce, ele já nasce podendo transmitir a dengue ou a zika, enfim, a chikungunya? Muito boa pergunta. Assim, na verdade, o mosquito, para ele poder transmitir de maneira geral, ele tem que estar com o vírus, né? Então, ele tem que picar uma pessoa que esteja com o vírus circulante. Esse vírus, ele vai para o intestino do mosquito, ele tem que atravessar barreiras dentro do intestino do mosquito até chegar na glândula salivar. E aí o mosquito deixa de ser só infectado e passa a ser infectivo também. Uma vez que o vírus chegar na glândula salivar do mosquito, ele vai ser infectivo para o resto da vida. Todo mundo que ele picar ali, ele vai infectar. Agora, uma parte... Então isso demora aí uns 7 a 10 dias para acontecer. Então, de maneira geral, só mosquito fêmea velha é que é capaz de transmitir. Só que uma parte desses mosquitos, ela é capaz de passar um pouco de vírus para uma parte dos seus ovos. Então, alguns ovos, eles já podem nascer com o vírus, né? Não são todos, é uma fração pequena, né? Qual é a importância epidemiológica disso? A gente não sabe porque é muito difícil de medir. Mas a gente acredita que são esses poucos ovos que carregam vírus e que ficam secos de um verão até outro verão, que garantem isso que a gente fala que é o aspecto explosivo das epidemias de dengue, né? Assim que começa uma chuva, já tem os mosquitos e você já começa uma pequena transmissão que se intensifica. É bem rápido, né? É complicado. A gente trouxe alguns dados para ilustrar nossa conversa. Em 2020, de acordo com o Ministério da Saúde, foram registrados quase 1 milhão de casos de dengue no país. Mais de 500 pessoas morreram pela doença. Eu queria falar agora com a doutora Silvia, porque a gente falou de Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio a gente está muito acostumado a falar sobre dengue, né? A viver epidemias de dengue. Vivemos também há pouco tempo, né? De zika, de chikungunya, mas isso é um problema de todo o Brasil, né, doutora Silvia? Você, que é professora aí em Pernambuco, fala um pouquinho para a gente desse contexto, como você vê a doença por aí, né, e pelo resto do país. Bem, a dengue, ela é um problema hoje endêmico, um pouco esquecido nos últimos meses por conta do Covid. Ninguém fala nela, mas ela está por aí. E hoje o grande problema que a gente vê, inclusive, voltando às aulas na universidade, nós colocamos como as primeiras aulas dengue, chikungunya e zika, mas muito mais dengue, e o Covid. Até porque muitos casos de dengue podem passar desapercebidos porque as pessoas estão pensando só em Covid, ou vice-versa. E nós já tivemos aqui períodos muito sérios, né, em 2015, com a epidemia da Zika, com a microcefalia, que foi outra explosão muito séria do ponto de vista clínico, e chikungunya, né? Hoje nós temos muitos pacientes ainda sofrendo cronicamente de chikungunya, inclusive fazendo uso de anti-inflamatórios crônicos e tudo mais. É muito importante que as pessoas pensem
e que as pessoas realmente cuidem desses criadouros, como muito bem a Denise falou. Nós tivemos uma experiência aqui em Recife de fazer um levantamento das áreas. Recife, por exemplo, é uma cidade que tem 600 canais, é uma cidade que tem 3 rios, 2 rios grandes e tem muitos rios pequenos, né? E é uma cidade, como toda grande cidade do Brasil, com muito entulho, e muito entulho peridoméstico. E ainda temos um agravante que nossos entulhos são nos canais, que são em volta dos canais que estão as comunidades. É muito interessante. Então, é uma coisa muito difícil da gente fazer a população ter essa corresponsabilidade. Fizemos vários trabalhos de extensão, trabalhos de pesquisa, fomos, inclusive, passamos 3 meses numa comunidade caçando mosquito, como se diz, para identificar, tentar fazer aí um processo com inteligência artificial junto com o pessoal da Johns Hopkins e tudo. O que é que a gente vê? Que as pessoas convivem de uma forma natural e não estão muito preocupadas ainda, né? E se não houver uma campanha, elas esquecem. Isso é outra coisa também muito ruim, né? Doenças que você só se preocupa se houver campanha na mídia ou se houver um agente de saúde lembrando, indo investigar, porque as pessoas não buscam isso. Então, isso também nós vimos em outras cidades do Nordeste. Nós fomos para João Pessoa, nós fomos para o Ceará, dentro desse estudo, e vimos a repetição dos mesmos hábitos, uns com mais, outros com menos, mas sempre em cima da campanha, mas não da corresponsabilidade das pessoas em fazer aquilo como se aquilo fosse realmente algo que eu vou afetar o outro. Às vezes você vê uma casa toda arrumada, como a Denise disse, muito bem a explicação dela, né? O mosquitinho está ali, a fêmea muito acomodada, vai para a casa do vizinho, vai perto. E aí o vizinho está cheio de entulho, e a minha casa está toda arrumadinha. E as pessoas às vezes sabem que tem e dizem, não, isso é um problema do agente comunitário, ele é quem vai salvar a minha vida. A gente também viu isso, e não a corresponsabilidade. Isso é muito importante que você falou, doutora, porque é uma responsabilidade do Estado, né? Tem a questão toda de políticas públicas, mas é uma responsabilidade de cada um de nós também, né? De fazer a nossa parte, como a doutora Denise também estava explicando, né? A gente está falando aqui de uma doença que depende muito dos seus vetores, né? Então, esse combate ao vetor, que dentro de casa faz toda a diferença. Eu queria, antes de terminar o primeiro bloco, falar com a doutora Denise sobre esse combate, né, ao vetor, que sempre é muito bem feito, né, e que a Fiocruz sempre se preocupa, né, nesse mapeamento e tudo mais. Como isso está acontecendo agora na pandemia, doutora Denise? Quais têm sido os principais desafios de vocês para conseguir fazer esse trabalho, né, em meio a tantas restrições, né, a todo esse cenário que a gente está lidando? Isso é uma complicação, porque, na verdade, não é um trabalho da Fiocruz, é um trabalho organizado pelo Ministério da Saúde e capilarizado em todos os municípios, e normalmente ele é levado a cabo pelos agentes de controle de endemias. Só que, por causa da pandemia, há alguns meses já foi lançada uma nota técnica do Ministério para os agentes não entrarem nas casas, justamente por causa do perigo da pandemia, né? Então, eles ficam só no peridomicílio, né? Isso para a proteção deles e para a proteção das pessoas também, porque pode existir a chance de infecção com o Covid, né? Então, assim, isso torna mais importante ainda que as pessoas olhem os seus espaços domésticos. Com certeza, é tudo dificultado por esse momento que a gente está vivendo, que é completamente atípico. E, na verdade, é uma questão de trabalho em duas vertentes, né? Uma é você olhar o seu espaço e a outra é você realmente cobrar do poder público que
questões de saneamento sejam resolvidas, como a doutora Silvia falou, né? O problema é o mosquito, ou o problema é que você tem um monte de entulho ali, né? Como é que a pessoa vai, vivendo no meio do lixo, se preocupar com o mosquito? Tem várias outras coisas, né? Então, assim, se fosse simples, seria fácil, né? Com certeza, doutora. Vamos fazer uma rápida pausa na nossa conversa para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco do debate virtual de hoje. Na volta, vamos aprofundar o impacto da pandemia no controle de doenças comuns no verão, como a dengue, a zika e a chikungunya. Vamos comparar números e tentar entender se durante a pandemia pode ter ocorrido uma subnotificação de casos dessas doenças no país. Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta.